O primeiro Trilhas da Democracia desse ano de 2024, que está indo ao ar na véspera do primeiro aniversário da tentativa de golpe de Estado bolsonarista em 8 de junho de 2023, recebe o historiador e professor... 8 de janeiro, Marco, 8 de janeiro. Eu falei quanto? Junho. Eu falei 8 de janeiro de 2023, já foi a primeira intervenção do professor historiador Valério Arcari, que no final do ano, agora eu vou acertando, dia 27 de dezembro de 2023, publicou no site Esquerda Online um artigo intitulado, abre aspas, 2024, o ano em que viveremos perigosamente, sobre o qual dialogaremos nesse Trilhas da Democracia de hoje. Seja muito bem-vindo, Valério, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Trilhas da Democracia. Obrigado, Marco, a todos que acompanham o Trilhas da Democracia no 247, na TVT, na Rádio Brasil de Fato. Feliz Ano Novo para você, Marco, e para todos os que nos acompanham. Valério, nesse artigo você defende a ideia de que o fundamento da crescente influência da extrema-direita no mundo corresponde a uma estratégia contra-revolucionária para salvar o capitalismo e preservar a liderança dos Estados Unidos. Eu te pergunto por que o fundamento dessa crescente influência não pode se limitar, da extrema-direita, não pode se limitar apenas a uma crise do sistema de partidos construído pelo regime liberal-democrático. Por que há alguma coisa de mais profundo, alguma coisa de mais profunda nessa crise que você defende na ideia que eu acabei de expor acima? Por favor, Valério. Bom, Marco, veja, nós estamos numa daquelas encruzilhadas da história que, na tradição marxista, foi classificada como uma mudança da etapa. Uma mudança de etapa histórica, ou seja, no campo da investigação histórica, a aferição do tempo tem uma importância decisiva, ou seja, nós vivemos sobre o impacto de acontecimentos extraordinários que estão inseridos num movimento que tem uma aparência um pouco caótica, né? Hoje mesmo, o Estado de Israel fez um ataque brutal na capital do Líbano, em Beirute, eliminando uma das principais direções, um dos principais dirigentes do Hamas e desafiando o Hezbollah. O Nasrallah, o principal líder do Hezbollah, ia fazer um pronunciamento e o ataque foi um ataque fulminante. Então, nós estamos sempre imersos no que podemos tentar descrever como uma sucessão ininterrupta de acontecimentos, e a aferição do significado, do sentido, ela exige um esforço que é teórico, que é histórico, que é econômico, que é político, que é sociológico, é interdisciplinar, de atribuir sentido. E na tradição da investigação histórica em geral e da marxista em particular, existe esta preocupação em definir as épocas, as eras, as etapas, as situações, e, fundamentalmente, para o tema das etapas, as duas variáveis mais importantes, não as únicas, as mais importantes, são aferir qual é a relação política de forças entre os Estados, no que nós podemos chamar a superestrutura da ordem mundial, que se expressa fundamentalmente na rivalidade, na conflitividade entre Estados, e a segunda variável, a luta de classe, ou seja, os conflitos que derivam do antagonismo fundamental que divide as sociedades contemporâneas, que é o conflito capital-trabalho. Essas duas variáveis, elas orientam a tentativa de definir etapas. Muito bem. É mais ou menos claro que, ao final da Segunda Guerra Mundial, Marco, se abriu uma etapa, e, grosso modo, é definida como a etapa da Guerra Fria, a etapa de Alta e Potsdam, a etapa do equilíbrio entre os Estados Unidos
e a então União Soviética, que se estendeu essencialmente até 1989 e 91, com a queda do Muro de Berlim e o processo vertiginoso e até então insólito, que foi uma restauração capitalista muito rápida. E abriu-se uma etapa da qual já nos separam um pouco mais de 30 anos. Muito bem. A questão fundamental, Marco, é se nós não estamos num momento em que se abre uma nova etapa. Nós estamos numa passagem histórica. E ela é determinada, creio que, por 4 variáveis fundamentais que nós devemos apreciar, tornando o modelo um pouquinho mais complexo. Primeiro é que o capitalismo conheceu um mini-boom nos anos 80 com Reagan-Thatcher, conheceu nos anos 90 um mini-boom nos governos Clinton, conheceu na primeira década do século XXI um mini-boom com os governos de Bush filho, mas nesta última década, a década que vai fundamentalmente 2008 até o momento que nós estamos vivendo, 2023, ou seja, nestes 15 anos, não houve mini-boom, houve uma tendência à estagnação na longa duração, e diante dela foi aplicada uma estratégia que podemos resumir numa fórmula que é o relaxamento monetário, ou seja, a política determinada pelo Banco Central dos Estados Unidos, desde a posse do primeiro governo Obama, de garantir taxas de juros para a rolagem da dívida pública do Estado norte-americano, que é a referência do entesouramento mundial, que são taxas negativas. O quantitative easing em inglês, ou seja, nós traduzimos como relaxamento monetário. Foi uma iniciativa sem precedentes, ou seja, houve um salto qualitativo na dinâmica da financiarização imprevista, porque a crise de 2008 tinha sido uma crise de liquidez, ou seja, uma gigante pirâmide de derivativos que tinha atingido um Himalaia de 600 trilhões de dólares. Nós já estamos... E por que ela foi surpreendente? Porque a resposta do Banco Central norte-americano a partir de Obama foi de combater a liquidez com mais liquidez, o relaxamento monetário. E não veio o crescimento. Tivemos uma década de recessão. Não houve os anos 30 em câmara lenta, como muitos tinham previsto, inclusive nos nossos círculos marxistas, né, a previsão de que uma nova depressão estaria no horizonte, por isso a ideia dos anos 30 em câmara lenta. Isso não ocorreu, não houve depressão, mas houve uma tendência à estagnação na longa duração. Mas neste processo se agudizou uma dinâmica que é determinada essencialmente pelo crescimento chinês e, portanto, pela perspectiva de que a hegemonia, se quisermos, a supremacia dos Estados Unidos no sistema internacional de Estados, que decorre do lugar fundamental que tem a economia norte-americana como a locomotiva do capitalismo contemporâneo, sendo questionada. Então, esta é uma primeira variável, porque não há muita perspectiva de que se possa voltar ao quantitative easing, ou seja, o Banco Central norte-americano ele sinaliza com muita cautela uma dinâmica de redução da taxa de juros, mas não vai voltar às taxas negativas que prevaleceram nesses últimos 15 anos. Logo, o horizonte é de desaceleração ainda mais acentuada pós-pandêmica. E este elemento, ele evidentemente, ele introduz uma turbulência no horizonte histórico, Marco, porque se o capitalismo crescer, a desigualdade continua se perpetuando, mas o que nós podemos chamar o piso da miséria vai subindo, lentamente, mas vai subindo. Reduziu-se a miséria no mundo, a pobreza material e biológica, e a redução da pobreza, ainda quando a desigualdade não diminui ou eventualmente cresce, e tem variações, depende dos países e dos continentes, ela é um elemento de contenção do conflito social. Mas, se não há crescimento, o conflito social fica mais agudo.
muito mais agudo. Então, nós vemos a audiência de movimentos contra a imigração disparando na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Acabou de vencer as eleições na Holanda um partido de extrema-direita que tem como bandeira fundamental a xenofobia alucinada. E nos Estados Unidos, as pesquisas disponíveis que indicam uma vantagem estreita, porém uma vantagem para Trump, se apoia no pânico anti-imigrante, na ideia de que, se não houver um enorme muro, não há como conter a entrada de 2 milhões de imigrantes todos os anos nos Estados Unidos. E os números vão nessa direção. Entraram, em 2023, 2 milhões de imigrantes. Faço um parênteses, eu tenho amigos em Chicago, recebi uma matéria de um deles, um jornalista, um investigador extraordinário, Lee Shuster. Ele me dizia, olha, aqui em Chicago nós recebemos, durante 2023, algo próximo a 25 mil imigrantes latinos. Mas, em função do impacto da guerra da Ucrânia, recebemos quase 30 mil do leste europeu. E, portanto, um dos dramas urbanísticos de Chicago é onde fazer o alojamento dessas 50 mil pessoas. Fecha o parênteses. Então, nós temos... Valério, só acerca da imigração, né, desde os anos 80, né, que os fluxos migratórios do norte da África na direção da Europa são crescentes, né? Claro. Só que houve um intervalo de tempo em que, digamos, os partidos de direita moderada no continente europeu acabaram assumindo o discurso anti-imigratório dentro de determinadas, digamos, esferas civilizacionais, né? O que explica, quer dizer, essa tua introdução do elemento econômico, da crise econômica do capitalismo, que não vai ser mais uma crise de curta duração, não vai ser mais uma crise que se desenha como uma crise cíclica, ajuda a explicar o porquê, num determinado momento, essa direita moderada não conseguiu mais ser a grande patrocinadora do discurso anti-migratório, ou seja, entra em cena a necessidade de uma extrema-direita muito mais alarmista, muito mais violenta, não é? com um discurso anti-migratório? Claro. Veja, a bandeira anti-imigração é uma das agitações programáticas mais importantes da extrema-direita à escala internacional, associada, evidentemente, ao perigo chinês. Então, você tem uma nova etapa histórica em que os Estados Unidos não têm mais como preservar a posição de liderança da Troika como a força dominante que ocupa o lugar da preservação da ordem mundial. Os Estados Unidos têm que abrir negociações com a China pelo gigantismo, dinamismo do crescimento chinês. E, por outro lado, você tem as tensões sociais que são provocadas pela entrada de uma onda ininterrupta que tem momentos, né, vagas que são mais intensas, depois relativas desacelerações, mas são ondas de imigração que subvertem as relações sociais nos países centrais e produzem um fenômeno dramático que é a audiência da extrema-direita em segmentos da classe operária, em segmentos do movimento que historicamente responde à esquerda entre os trabalhadores, porque a rivalidade na luta pelo direito ao emprego e os conflitos que decorrem da desregulamentação de todas as conquistas sociais do pós-guerra, ou seja, o que nós podemos chamar o estado de bem-estar social que vingou na Europa foi gradualmente num processo que foi com muitas mediações, mas houve uma
gradualmente um desgaste desses processos. Ninguém se aposenta hoje num país que nos é próximo, como é Portugal, com menos de 67 anos. Ou seja, nós estamos falando do direito à aposentadoria, que é uma das conquistas históricas mais extraordinárias das gerações anteriores e que já não existem mais nos países centrais. As pessoas vão ter que trabalhar até morrer. E você imagina o quadro do desemprego e a introdução de políticas como o Bolsa Família nos países centrais, que são políticas emergenciais de atendimento através da assistência social aos desamparados, que não são compensatórias, não permitem atenuar o desgaste das condições de vida dos grandes batalhões da classe trabalhadora. Hoje, os jovens não conseguem ter empregos como seus pais, embora tenham escolaridade muito mais elevada, desenvolveram habilidades mais complexas, mas não há emprego. Então, este conflito social abre o espaço para a audiência da extrema-direita, associado à disputa ideológica, e é indivisível disto a crise ambiental. A crise ambiental é um outro elemento chave do momento de transição que nós estamos vivendo, porque o impacto dos eventos extremos climáticos pela continuação da emissão de gases do efeito estufa, ou seja, a dependência do capitalismo contemporâneo dos combustíveis fósseis, o horizonte da transição, como nós aprendemos agora na COP28 de forma alarmante, é muito lenta e, portanto, a ideia de que haverá um capitalismo verde que vai transformar num bom negócio a transição energética e, portanto, que o capitalismo vai salvar os capitalistas da fúria cega, da ganância por um movimento de rotação mais acelerado do capital, esta ideia ela está colocada em crise, não só diante das novas gerações, mas diante dos países centrais, mas diante do mundo. Então, é nesse contexto que nós vemos partidos de extrema-direita, que eram um fenômeno residual, marginal, se transformarem em potências eleitorais. Marine Le Pen está muito próxima da presidência na França. Trump está muito próximo de um segundo mandato nos Estados Unidos. Milei, contrariando todas as previsões dos liberais argentinos, que apostavam na eleição de Burrich como sendo uma eleição cantada, ou seja, o que nós vimos na Argentina foi a tempestade perfeita. Milei, em um intervalo de 2 anos, construiu um movimento político do nada, utilizando as redes sociais e a aparição eventual em alguns programas de televisão, e venceu as eleições, ganhou o espaço com 30%, manteve os 30% no primeiro turno, deslocou Burrich, deslocou Macri, superou Juntos por el Cambio e venceu as eleições de 56-44 contra o candidato Sérgio Massa, do governo peronista de Alberto Fernandes. Ou seja, Valério... É poderosa, a onda é grande. Ou seja, Valério, aquilo que aconteceu, que vem acontecendo na França, que é um segundo turno não mais entre a esquerda socialista e a direita moderada, a esquerda socialista não passa para o segundo turno, passa um candidato, seja o pai ou a filha, Le Pen, contam com um apoio, um consenso republicano das forças de esquerda. Isso não aconteceu na experiência recentíssima da Argentina, mas isso não quer dizer que não esteja próximo de acontecer na França. Ou seja, um segundo turno entre uma direita moderada neoliberal e uma extrema-direita fascista, corre-se o risco de resultar numa eleição da extrema-direita na França. Marine Le Pen é favorita, Marco. Ela é favorita, não há como negá-lo. Ou seja, nós estamos diante de um quadro em que a fúria desta extrema-direita de inspiração neofascista... Na Argentina, por exemplo, há enormes reservas, não só entre os liberais, inclusive na esquerda marxista, de utilizar o conceito neofascista. E não ouvem muito os nossos alertas do Brasil. Como você sabe, sempre em Buenos Aires, mesmo na esquerda, olham para nós um pouco de cima para baixo.
nós sabemos melhor. Muito bem. O fato é que uma parte da classe trabalhadora no mundo todo está votando nas tendências neofascistas. Vamos lembrar que o Lula venceu as eleições no semiproletariado. Na classe trabalhadora ganha 2 a 5 salários mínimos, e que é, digamos, o núcleo duro da classe trabalhadora que tem contratos. Nós temos 38 milhões de brasileiros com contratos, com carteira assinada, temos algo em torno de 13 milhões de funcionários públicos. Quem venceu foi Bolsonaro. Vou repetir, quem venceu na classe trabalhadora que tem contratos e direitos no Brasil foi o bolsonarismo, foi o neofascismo. E isto é uma indicação de que o neofascismo contemporâneo, evidentemente, ele não é um copia e cola do que foi o fascismo do século passado, há 100 anos atrás, mas ele é um programa de choque contra-revolucionário, ele é um programa de subversão da relação de forças para abrir espaço para um movimento de giro, de rotação do capital mais acelerado, ou seja, em linguagem, repito, da tradição marxista, de elevação da taxa média de extração de mais-valia, para garantir que haja crescimento econômico. E a aposta dos neofascistas é que o crescimento só virá se a geração atual da classe trabalhadora aceitar perder os direitos que foram conquistados pela geração anterior e preservar, e assim se preserva, no fundamental, os privilégios da classe dominante, dos donos do dinheiro, do capital, e, em menor medida, a classe média vive a ilusão, a expectativa de que também os seus estatutos privilegiados, né, os pequenos e médios proprietários, aqueles que têm funções executivas no setor privado ou no setor público, e tem a ilusão de que poderão preservar os seus privilégios. Não compreendem que o neofascismo é um programa de destruição de conquistas civilizatórias, é uma regressão histórica em toda a linha, que vai colocar a humanidade, se avançar, diante do perigo de guerra mundial. Não nos enganamos, a relação de Milei com o Estado de Israel não é acidental. Ou seja, nós estamos falando de algo que é de imensa gravidade histórica, ou seja, diante da crise da supremacia norte-americana e da ascensão da China em aliança com a Rússia, em aliança com o Irã, e através dos BRICS tentando construir uma articulação com os países que estão na periferia, mas dentro da periferia, num estado intermediário, e por isso a incorporação do Egito, da Arábia Saudita, do próprio Irã, da África do Sul, a aliança com a Índia. Esta tensão ela veio para ficar. E diante disto, a resposta de uma fração do capitalismo contemporâneo está dividida, ou seja, não há um comitê central marco da burguesia mundial. Há divisões no interior da classe dominante, como nós vimos no Brasil. Depois da pandemia, a fração do capital mais concentrada, em especial a fração paulista, se deslocou do apoio a Bolsonaro quando compreendeu que negacionismo diante da pandemia era a expressão mais alucinada de uma estratégia política que ameaçava o regime democrático liberal. Infelizmente, na Argentina, muita gente ainda duvida de que Milei é uma ameaça ao regime democrático liberal, mas isso é evidente. O pacote das 300 medidas que tem que ser aprovado intacto ou rejeitado intacto dentro do Congresso, seja pela Câmara ou seja pelo Senado, ele é indivisível do pacote que a Burrit apresentou depois do Natal, na semana passada, que é um pacote de estreitamento, enrijecimento, endurecimento do regime que ameaça as liberdades democráticas. Claro que primeiro se suspende as liberdades democráticas dos movimentos populares, a ameaça imediata para janeiro, fevereiro e março é contra os piqueteiros, que é o movimento de trabalhadores desempregados mais poderoso do mundo. Mas o que está em jogo é se é possível fazer
desenvolver o tipo de estratégia que passa pela desnacionalização da economia, pela venda das estatais, pela venda dos direitos de mineração e ao mesmo tempo, a destruição das conquistas sociais, se isto é possível ser feito sem repressão, sem violência e, portanto, sem ameaças de liberdades democráticas, que depois se volta contra a própria classe dominante, como a classe dominante brasileira aprendeu com a ditadura, que você põe no poder os radicais, a direita ultrarradical, mas depois, para tirá-los do poder, é uma dificuldade. Nós não aprendemos nada com o que foi o governo Figueiredo, aprendemos alguma coisa. É muito difícil, depois de instalado um regime ditatorial, que ele possa ser superado sem que haja mobilizações revolucionárias de massas, com milhões de pessoas nas ruas. Bom, nos Estados Unidos, esta disputa, evidentemente, ela se desenvolve num patamar de importância estratégica muito mais elevada. Se Trump vencer, Marco, haverá uma história antes e outra depois da eleição do Trump, né? A propósito de Trump, da possibilidade de retorno, né, nas eleições de novembro desse ano, né, eu queria fazer uma pergunta jogando com o título do teu artigo e o título do teu livro, que eu tive o prazer de dialogar contigo presencialmente na Universidade Federal de Pernambuco. Né? Ninguém disse que seria fácil. Né? A diferença entre o Ninguém Disse que Seria Fácil e o ano em que viveremos perigosamente passa pelas expectativas em relação ao que pode acontecer em novembro, nas eleições dos Estados Unidos, o que pode ser, que novo mundo, entre aspas, é esse favorável ao crescimento acelerado das forças de extrema-direita que passa pelas eleições presidenciais desse ano nos Estados Unidos? Viveremos perigosamente 2024, por vários fatores, a começar pelo desenlace, neste momento imprevisível, da eleição norte-americana, mas também porque há uma tendência à estagnação. Eu não compartilho o que eu considero um otimismo de fim de ano, um pouco desproporcionado, da direção do PT, mas, sobretudo, do Fernando Haddad, no núcleo dirigente do governo Lula. Eu penso que é muito difícil, praticamente impossível, o Brasil manter o desempenho destes 2 últimos anos, que se explicam por vários fatores, é um modelo complexo, mas o principal, evidentemente, foi a reação pós-pandêmica, o aumento da capacidade produtiva do agronegócio, com 2 safras seguidas que bateram todos os recordes, e a disposição da classe dominante brasileira, através do Centrão, de garantir uma PEC de transição que permitiu que o governo pudesse não só redesenhar o Bolsa Família, mas ter a tranquilidade de ter um déficit primário entre 120 e 130 bilhões de dólares, que não se repete, porque como nós sabemos, a pressão da classe dominante é pelo déficit zero. Então, 120, 130 é 1,2, 1,3 do PIB de déficit público. E pelos números do Fundo Monetário, a dívida pública brasileira, em proporção ao PIB, já está em 80%. Então, é uma ilusão imaginar que nós podemos ter num país, mesmo sendo semi-periférico, sendo o maior, espaço de mercado, é o país que na periferia tem o maior mercado interno, ainda são 40 milhões de consumidores de bens duráveis, são 60 milhões de consumidores de bens semiduráveis, são 100 milhões de pessoas na população economicamente ativa. Nós não podemos ter patamares, Marcos, de endividamento em proporção em relação ao PIB, tal como é a ordem capitalista contemporânea, no nível dos Estados Unidos, 130%, nem falar do Japão, com 250%, nem falar da França ou do Reino Unido, que estão acima dos 150%. Isto decorre do fato de que o que garante, ao mesmo tempo, a redução da inflação
e a disposição para o investimento é a garantia fiscal para os capitalistas. O que garante o crescimento não é se há demanda, o que garante é se o investimento permite lucro, se a perspectiva é que o investimento vai se realizar depois em lucro, e isso depende da estabilidade da moeda. E um país periférico, semi-periférico, quando ele passa dos 100% do endividamento, a sua moeda começa a desmoronar, porque há fuga de capitais. Por quê? Porque nós estamos na periferia do mundo, nós não estamos em Paris, nem em Londres, nós não estamos em Washington, nem em Tóquio. As regras são diferentes para os países periféricos. Então, para você, Valério, não existe nenhuma margem de manobra que sustentaria aquilo que você chama do otimismo do Fernando Haddad em relação à retomada do crescimento econômico, o projeto... Veja, nós estamos num terreno que é o cálculo de probabilidades, certo? O cálculo de probabilidades, ele é um campo da ciência que trabalha com modelos estatísticos. Nós temos que, digamos, reconhecer que os modelos estatísticos são construções mentais que trabalham com uma seguinte premissa, a premissa de que as mesmas causalidades produzem os mesmos efeitos. Eventualmente, o modelo pode estar falho, ou seja, pode haver variáveis que nós não introduzimos. Nas variáveis que nós temos condições de ter dados, fazer projeções, não há nenhuma possibilidade do PIB brasileiro continuar crescendo a 3%. Isso não vai acontecer. Claro, há o imprevisível. E uma mente marxista aberta, e eu prefiro pensar que eu não sou um dogmático, eu gosto de pensar, pelo menos, que eu não sou um dogmático, ou seja, que eu não estou apaixonado em primeiro lugar pelas minhas ideias, mas pela busca da verdade. Uma mente não dogmática tem que admitir que há o espaço do imprevisível. O que seria o espaço do imprevisível? As coisas podem ter uma evolução diferente se o desenlace da guerra na faixa de Gaza for uma estabilidade do governo de Israel, ou seja, uma derrota histórica do movimento palestino e, portanto, uma consolidação do domínio da Troika dentro do Oriente Médio. Porque isso garante, por um período indefinido, que a economia da Troika, Estados Unidos, União Europeia e Japão, tem o abastecimento de petróleo pelo intervalo de 20, 25 anos, que é necessário para fazer a transição energética, de tal maneira que não vai ter conflito com a OPEP se corresponder aos interesses dos Estados Unidos, elevar um pouco ou baixar muito o preço do barril de petróleo. E, portanto, que a OPEP fica semi-esfacelada, que é a vitória de Israel significaria uma derrota monumental da capacidade da OPEP. Então, nós não podemos prever o resultado da guerra da Ucrânia. O que vai acontecer? Vai haver uma divisão da Ucrânia, ou o governo Zelensky consegue manter de forma indefinida esta situação de impasse estratégico? Lembra a guerra das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, mas o custo desta guerra das trincheiras ele é desproporcional. Já está muito claro que ele é muito maior para a Ucrânia do que para a Rússia. No início, muitos analistas imaginavam, não, vai ser muito mais elevado o custo, o tempo corre contra a Rússia. Era a previsão da maior parte dos analistas do mainstream, da tradição liberal, dos grandes tanques de pensamento britânicos, do International Crisis Group, por exemplo, que é um dos principais centros de estudos. Bom, este modelo, o tempo corre contra a Rússia, não se confirmou. O tempo... E não se confirmou a segunda hipótese, que é que o tempo corre contra os dois simultaneamente. O que nós estamos assistindo é que, próximos a 2 anos do início da invasão, o tempo corre fundamentalmente contra a Ucrânia. Então, eu cito 2 exemplos, a guerra de Gaza e a guerra da Ucrânia, para chamar a atenção daqueles que nos acompanham para o fato de que há imprevisibilidades e, portanto, não há modelo complexo que permita previsões que não tenham margens de erros elevadas. É preciso humildade ao trabalharmos com as tendências. Porém, isso não anula o fato de que
o Brasil não está tão diretamente envolvido na guerra da Ucrânia como está a Europa Ocidental. Então, o desenlace da guerra da Ucrânia tem impacto mais imediato na Europa Ocidental do que no Brasil. O Brasil não está tão envolvido na guerra da faixa de Gaza, enfim, a limpeza, esta fase da limpeza étnica palestina, como está o Egito, ou como está o Irã, e como está o Golfo Pérsico, e, portanto, a OPEP, que o centro da OPEP está justamente ali, né? Então, nós estamos envolvidos, Valério. Nós temos uma certa distância estratégica que nós temos sempre que considerar, mas, grosso modo, eu diria que o mundo em 24 vai ser mais perigoso, porque há uma tendência à desaceleração. Os Estados Unidos não vai ter o crescimento em 24 que teve este ano, a Europa já está em recessão, o Japão está numa longa estagnação, da qual não parece sair. A crise de gestão do modelo da transição ambiental é mais grave, ou seja, a COP29 vai ser pior que a 28, e quando chegar a hora da COP30 em Belém do Pará, Deus nos acuda. Ai, 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 ui, 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 chama a tia Chica, porque eu não faço ideia de que catástrofes ambientais, ou seja, os investigadores do IPCC, do centro, que concentra os climatologistas, os meteorologistas, os investigadores que estão na linha de ponta, que recebem os dados mais atualizados, é evidente que eles estão revisando seus modelos, porque os modelos mais pessimistas foram superados pela tragédia que foi 2023, o ano mais quente da história. E nós estamos falando de incêndios sem controle no hemisfério norte, inundações sem controle no hemisfério sul. E não fosse tudo isso o bastante, nós temos os monstros à solta. Quer dizer, nós temos Milei aqui na nossa vizinhança e a eleição norte-americana. E o Bolsonaro achando que pode vencer as eleições em São Paulo. Então, eu diria, há perigos no horizonte. Eu sei que, como palmeirense, eu deveria estar começando o ano exultante de alegria, mas vamos combinar que a vitória do Palmeiras não é grande o bastante para nos deixar cegos de que o mundo não está evoluindo para melhor, Marco. E como eu sou um flamenguista escaldado pelo ano de 2023, não tenho muitas expectativas em relação às contratações de peso que foram feitas se não houver uma competente gestão técnica como o Palmeiras teve nesse ano que passou. Valério, passando pela butade futebolística, eu queria voltar a uma questão. Você acaba de dizer que o Brasil não sofre diretamente a influência daquilo que acontece na guerra da faixa de Gaza, na guerra da Ucrânia, mas qual é? E eu queria que você respondesse isso tanto no sentido positivo de expansão da extrema-direita, quanto no sentido negativo da expansão da extrema-direita, como no sentido positivo, de fortalecimento e avanço do movimento de trabalhadores, das lutas da classe trabalhadora. Eu estou falando aqui do risco de contaminação daquilo que vier a acontecer na Argentina de Milei. Por exemplo, você falava no início dessa nossa conversa de que o pacote do Milei tem que ser aprovado ou na íntegra ou ser reprovado na íntegra, né? Digamos que, nessa hipótese, só para a nível uma conjectura, né, que Milei, o projeto dele, o pacote dele venha a ser derrotado e ele insista na ideia de convocação de um plebiscito para aprovação ou não, né, desse pacote. Na hipótese dos debates gerados em torno da aprovação ou não do pacote, no plebiscito, houver um fortalecimento das lutas sociais, das lutas de massa da classe trabalhadora argentina, isso não geraria um efeito positivo, por exemplo, nessa conjuntura política do Cone Sul, do avanço das manifestações no Brasil nesse ano de 2024? Eu não sou otimista sobre a Argentina, Marco. Receio, não posso ser. Não posso. Eu tenho o desejo. Veja, a Argentina me emociona. Eu tenho uma relação histórica com a esquerda argentina. Cheguei à vida adulta com muita influência da esquerda argentina.
A Argentina, a classe trabalhadora, o povo argentino, a cultura argentina me emociona. Uma das maiores alegrias da minha vida é sempre poder fazer uma viagem, quando dá, né, de 5 em 5 anos a Buenos Aires. E, portanto, eu estou emocionalmente, repito, comprometido com a Argentina, mas isso não me impede de ter a lucidez. Ou seja, o que aconteceu na Argentina foi uma derrota muito grave. Muito grave. E veja, nós não estamos na antessala de uma reversão dessa derrota. Toda esta expectativa de que Milei vai ir além do que a relação de forças permite, e diante disso vai despertar uma explosão da resistência que vai ameaçar a continuidade do seu mandato. Bom, é a expressão de um desejo de quem bebeu um pouco demais no Natal e no fim de ano. Não é lúcido, ou seja, a relação de forças hoje na Argentina é muito desfavorável. O governo Milei tem apoio e legitimidade em 70% da população, é hegemônico, tem um peso na sociedade maior do que tem no Congresso, mas no Congresso, na Câmara, se tiver o apoio de todos os governadores, é praticamente certo que ele consegue aprovar o pacote. Eventualmente, se não aprovar o pacote, ele tem 2 caminhos. A primeira é sentar para negociar com as frações dissidentes, que estarão concentradas essencialmente entre os radicais, liderados por Horácio Larreta, e aquilo que nós podemos chamar a corrente mais moderada do peronismo, para apresentar um novo pacote, ou ir diretamente para o plebiscito. Imaginar que, diante disso, nós estamos na antessala de uma greve geral que vai subverter e, digamos, inverter a relação social e política de forças de um dia para o outro, me parece pensamento mágico. Não creio que seja a hipótese mais provável. Eu faria a aposta de que é preciso construir uma resistência de médio e longo prazo, construir uma unidade em torno da defesa das liberdades democráticas do peronismo com a esquerda marxista, trotskista, com os setores liberais mais à esquerda da União Cívica Radical, uma unidade sindical e popular do movimento operário com os movimentos populares, a começar pelos piqueteiros, os trabalhadores desempregados, mas com o movimento de mulheres, que tem peso social importante na Argentina, com a juventude ambientalista, contra todos aqueles que estão radicalizados pelo impacto dramático da mineração, né, a expansão da mineração. Ou seja, um aprendizado com o que foi feito no Brasil, a resistência... A tática brasileira, exatamente. No Brasil. É isso que eu penso, que o mais sensato seria a tática brasileira, processo de acumulação de forças, conscientes de que, a curto prazo, a situação tende a piorar antes que ela possa melhorar. E, infelizmente, e isso evidentemente tem impacto também na situação brasileira, porque o nosso destino é indivisível do destino da Argentina. E é evidente que a extrema-direita está mais assanhada depois da vitória do Milei. Não é por acaso que a primeira decisão de Bolsonaro depois da eleição argentina foi: não, nós temos que ter candidato próprio na cidade de São Paulo. Por que vamos apoiar o Nunes? Se a diferença entre a candidatura do Salles e a do Nunes é de 1%, e nós temos um movimento social muito mais organizado, quem é o Nunes? O Nunes é um sombra que foi eleito como vice pelo Bruno Covas. Então, já há um efeito imediato, que é a perspectiva que o segundo turno em São Paulo poderá realmente vir a ser entre Boulos e o bolsonarismo. É diferente de um segundo turno entre Boulos e aquilo que o Nunes representa, que é uma aliança do que nós podemos chamar o campo político do Centrão. O Nunes é uma expressão municipal do que é o Centrão em Brasília. A direita, disfarçada de centro, mas é basicamente isso. Por outro lado, eu deveria acrescentar, Marco, que quando nós pensamos as tendências principais da situação mundial, nós temos que, com uma visão muito crítica, digamos, compreendermos que há algumas rotas de fuga, entre aspas, que foram centrais para o capitalismo
superar as crises cíclicas desde o final da Segunda Guerra Mundial, mais acentuadamente para o que nos interessa, a partir dos anos 80. Ou seja, essencialmente o capitalismo utilizou quatro recursos estratégicos para superar as suas crises cíclicas. E eu tentei, no artigo 2024, alertar que o mais provável é que nós devemos considerar a hipótese de estar no horizonte uma tempestade perfeita. Quais foram os 4 elementos centrais que permitiram ao capitalismo, desde os anos 80, inverter a tendência histórica que prevaleceu entre 45 e 80? Ou seja, de 45 a 80, a Revolução Mundial avançou, Marco. Depois da derrota do nazifascismo, triunfou a Revolução na China. Houve uma Revolução Operária e Camponesa na Bolívia em 52, interrompida, mas houve o triunfo da Revolução Cubana, houve a Revolução Coreana, houve a vitória da Guerra do Vietnã, ainda que é um custo trágico, imensurável. Ou seja, existia uma tendência a que um horizonte pós-capitalista fosse percebido por dezenas de milhões. Em algum momento, nos anos 70, a imensa maioria dos trabalhadores nos países urbanizados, não só nos centros dos antigos impérios, mesmo nos países periféricos que tinham conhecido uma industrialização mais acentuada, a maioria dos trabalhadores aderia a algum tipo de visão socialista. Muito bem, depois de 80 isso mudou. Quais foram as 4 rotas de fuga? Bom, a primeira, evidentemente, foi aumentar a superexploração e iniciar um movimento de revogação dos direitos conquistados nos 30 anos anteriores. A segunda foi acelerar as transições tecnológicas, ou seja, um investimento enorme em pesquisa, em tecnologia, numa corrida científica contra a União Soviética, para fazer com que a substituição do capital fixo fosse mais rápida, ou seja, o tempo do ciclo fosse reduzido. A terceira foi a internacionalização do capital. Havia ainda regiões inteiras do mundo onde a maioria da população era camponesa. Isso acabou, isso mudou. O capitalismo chegou nas últimas fronteiras, na última ilha do arquipélago das Filipinas. Chegou nos últimos vales das montanhas da Indonésia. Chegou em Bangladesh. Não é? Nós estamos comprando camisetas hoje no Brasil que são fabricadas com algodão brasileiro na indústria de Bangladesh. E, finalmente, a quarta, que foi a mais importante, foi a financiarização. A chave foi a financiarização. A financiarização é a fuga daquilo que nós podemos chamar um excesso de capital acumulado, que não consegue se valorizar entrando no processo produtivo, porque está diante do dilema: produzir o quê? Aonde para vender para quem? Produzir o quê? Aonde para vender para quem? Foge para a financiarização. E isso explica a explosão das dívidas. Hoje mesmo sai uma matéria na imprensa paulista que reverbera um estudo muito sério de um think tank britânico, um Instituto Internacional de Finanças, ligado aos liberais, evidentemente, que sinaliza que a dívida mundial já está no patamar dos 300 trilhões. Nós temos um PIB que está oscilando um pouco menos de 100 trilhões. E temos uma dívida acumulada. A dos estados está em 88, quase 90 trilhões. A das empresas privadas supera, está em 90. Depois vem a dos bancos, do sistema financeiro, depois vem a das famílias. Nós temos uma pirâmide de 300 trilhões. Veja, há um limite. Há um limite para este processo de financiarização, que, em última análise, está ancorado nos derivativos, ou seja, na ausência de uma regulamentação bancária, como que aquela que existia até Bretton Woods, porque as moedas eram moedas ancoradas no lastro do ouro, e depois dos anos 80, com as reformas de Thatcher e de Reagan, quando o setor financeiro permitiu que surgissem bancos de investimentos que não têm que ter reservas bancárias. Um pouco de contra-reforma, de ordenamento, foi feito com o Obama, mas isso não impediu que a indústria dos derivativos continuasse disparando. Então, diante das tendências atuais, que vão para a desaceleração, prevalece entre os liberais a expectativa de vai ter pouso suave, de que não há perigo de craque.
que não há perigo de um novo 2008. Eu não seria tão otimista. Eu não acredito que a arquitetura financeira mundial, o BIS, o Banco de Basileia, o Fundo Monetário, o BID, o FED, tenham condições de fazer uma mudança de rota depois do que foi a acumulação do endividamento no tempo da farra do dinheiro barato, que foi o tempo do relaxamento monetário e do quantitative easing. Que relação isto tem com a extrema-direita e o Brasil? Bom, a relação é esta, Marco. A disputa no mundo é pelo poder mundial. Não há governo mundial e não haverá governo mundial com o capitalismo. Mas os problemas que acossam a humanidade não têm solução fora de uma autoridade mundial. É impossível conter a catástrofe climática, que vai ser uma espécie de, vou usar uma imagem bíblica, um Armagedon climático. Parece um exagero, mas veja, se as calotas polares, se as geleiras, se o aumento da temperatura superar 1,5 grau, não até 2050, mas até 2030, é isso que nós vamos ver, a elevação do nível dos oceanos. Nós vamos ver cidades inteiras. E hoje as autoridades mundiais, quer dizer, que poderiam ser responsáveis pela formação de um consenso que resultasse no conjunto de políticas, encontram-se numa profunda... Porque não há governo mundial. Então, este tema da dinâmica do capitalismo tem uma relação indivisível com o tema do governo mundial. E o tema do governo mundial é o papel da China. Então, aqui eu quero botar o dedo na ferida. Qual é o dedo na ferida? Até hoje, nunca houve transição de supremacia sem guerra mundial. Desde o século XVII. Desde o Tratado de Westfália, de 1648, nunca houve transição de potência hegemônica sem guerra. Primeiro foi o longo ciclo das guerras anglo-holandesas, na segunda metade do século XVII. Depois foi um século de guerras entre os ingleses e os franceses, que só terminaram em Waterloo e depois no Tratado de Viena, em 1815. Supremacia inglesa, o longo século XIX, o longo século britânico. Depois, a Primeira Guerra Mundial, a disputa fundamentalmente com os impérios do centro europeu, com Berlim, mas também com o Império Austro-Húngaro. E, finalmente, se quisermos, a continuação da Primeira Guerra Mundial, mas, enfim, a Segunda Guerra Mundial, agora incorporando o Japão dentro do eixo articulado por Roma e Berlim. Este é o mundo que nós vivemos, Marco. Este é o legado que a nossa geração está deixando para a próxima. Haverá concertação, ou seja, a Troika, Londres, Paris, Washington, Tóquio, aceitam incorporar a China e a Rússia na condição de iguais? Porque, veja, todos os 5 têm direito de veto nos Conselhos de Segurança. Isso não é mais o bastante, Marco. Não está errado o governo brasileiro, e o Lula em particular, quando ele diz que a reforma da ONU é inadiável. Por quê? Porque a ONU é disfuncional. Porque se não serve nem para impedir guerras locais, alguém acha que ela é eficaz para conter um possível conflito mundial? Bom, não há perigo de guerra mundial a curto prazo, evidentemente. Mas, se estamos indo numa direção de um novo 2008, se essa possibilidade existe, as dívidas disparando, os limites de endividamento dos Estados cada vez mais estreitos, a tendência à estagnação na longa duração, se a fuga para a financiarização coloca o perigo de um novo crash como foi 2008, se não há condições mínimas de garantir uma transição energética mais rápida, mas muito, muito, muito mais rápida. Quer dizer, veja, no Brasil nós contivemos as queimadas na Amazônia, elas aumentaram no Cerrado, até agora não tem um fazendeiro preso. Veja, os garimpeiros foram expulsos de Roraima em janeiro diante da crise humanitária dos Yanomami, e agora tem mais de 25 mil garimpeiros de volta em Roraima.
É impunidade total, é o descontrole, porque falta a mão que tem a decisão de garantir que não tem limites. A mão não treme. Não vai ter mais garimpeiros em Roraima. Não vai ter mais queimada do Cerrado. E se é preciso expropriar 25% do Cerrado sem indenização e botar 200 fazendeiros na cadeia, a mão não vai tremer. Alguém imagina que vai ser possível controlar a expansão da fronteira agrícola? Valério, Conversando com o agronegócio. Então, veja, isto se coloca numa escala que é mundial. Quem conversa? Você acha que com Netanyahu vai haver uma discussão civilizada de que tem que parar o genocídio, que já matou 20 mil? Veja, a extrema-direita não vai ser contida porque tem bases sociais de Israel, enquanto Netanyahu não tiver sentado no tribunal de Haia como criminoso contra a humanidade. Isso não vai acontecer. Vai ser a impunidade. E essas transformações exigem, evidentemente, mudança na relação de forças, que não existem, mas é por isso que o mundo é perigoso. Eu não gostaria, no primeiro domingo de janeiro, e justo na véspera de um ano de aniversário, do 8 de janeiro, fazer palavras dramáticas. Então, eu vou te abrir essa possibilidade, remetendo, né, aos interessados que leiam 2024, o ano em que viveremos perigosamente, que se encontra no site Esquerda Online. Eu te abro essa possibilidade, faltando 3 minutos para a gente terminar essa entrevista, te perguntando qual a principal lição decorrente do primeiro aniversário do 8 de janeiro de 2023. Eu penso que a principal lição é que, se nós não contivermos a extrema-direita, eles vão avançar. É parte da dinâmica da luta de classes. Eles perderam a eleição, mas eles ainda continuam um movimento político, no fundamental, intacto. E, portanto, repito, a mão não pode tremer. Bolsonaro tem que ser preso. Bolsonaro cometeu erros, cometeu crimes que vão muito além dos erros. E, portanto, a sinalização para a extrema-direita tem que ser que uma corrente que é uma ameaça às liberdades democráticas não pode existir legalmente no Brasil. Pode haver uma corrente que seja liberal exaltada, mas não uma corrente que ameaça as liberdades democráticas. Isso não pode existir na legalidade. O neofascismo foi ilegalizado em muitos países do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E isso foi um dos elementos que conteve a influência dos fascistas e dos nazistas dentro daqueles círculos de cabala maçônica semi-clandestino, mas, infelizmente, hoje eles continuam atuando de forma impune e, inclusive, em alguns momentos, provocativa. Vamos lembrar que, na véspera do Natal, sem a extrema-direita, não teria sido derrubado o veto do Lula ao marco temporal. Não foi pouca coisa. Sem o voto dos bolsonaristas, não seria preservado esse escândalo que é a desoneração da folha de pagamento para alguns grupos capitalistas e não para outros. Que é um escândalo de preferências e que depois já tem mais de 10 anos em vigor e que não confirmou que esse tipo de perdão fiscal aumentava a capacidade diminuir o desemprego, aumentava a capacidade de gerar emprego. Então, é dentro do Congresso Nacional, é na disputa institucional, é na preparação para as eleições deste ano de 2024, que nós vemos uma extrema-direita muito poderosa no Brasil, agora mais assanhada depois da eleição de Milei. Então, na segunda-feira, agora, dia 8 de janeiro, nós vamos às ruas. Nós temos que ir às ruas, sim. As ruas para defender as liberdades democráticas, e eu vou levar um cartaz, o mais grande que eu consegui segurar durante o tempo da manifestação, com uma reivindicação muito simples: prisão para Bolsonaro, sem anistia. Chegamos ao final do primeiro Trilhas da Democracia desse ano de 2024, com o professor historiador Valério Arcari. Valério, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade nesse segundo dia do último programa. Está sendo gravado no dia 2 de janeiro. Muito obrigado, Valério. Aquele abraço, Marco, para você, para todos os amigos
do Recife e todos que acompanham a TV 247, a TVT, a Rádio Brasil de Fato. Aquele abraço. Feliz 2024. Nós estamos aqui. Ainda que perigosamente. Grande abraço, Valério, e até a próxima semana. Até lá.